Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos fazer um exercício para utilizar a função e o objetivo aqui é a gente tocar alguns sons no Arduino, com o Arduino, né? Utilizando aí um que a gente chama de buzzer, que é um dispositivo aqui que você coloca um sinal ali de uma certa frequência e ele vai emitir um som com aquela frequência. Então, para isso, a gente utiliza então isso aqui, né? Que você pode colocar aqui na barra de pesquisa piezo, pode puxar para cá. E o objetivo então é a gente tocar sinais sonoros, tons sonoros, né? Notas musicais, de acordo ali com a frequência que a gente enviar, certo? A gente vai ver que é bem simples de fazer isso, não é complicado. Então o objetivo aqui é tocar vários tons sonoros ali. Vamos fazer uma sequência ali, do, ré, mi, fá. Vamos fazer essa sequência para a gente escutar aqui no Arduino. Só que acontece, aqui a gente vai fazer primeiro utilizando realmente sem função, só para a gente entender como é que funciona aqui o buzzer, e depois a gente troca aí o que a gente fizer, a gente vai colocar usando a função, beleza? Então a primeira coisa, vamos fazer o programa sem utilizar a função, só para entender aqui. A ligação é só ligar aí. Podemos, do lado esquerdo aqui do buzzer, vamos colocar aqui no pino 11, e do lado direito a gente liga aqui no GND, certo? Então a ligação não é complicada, a ligação é simples. Podemos então para o código, podemos ir lá para o código, define, vou chamar aqui de buzzer, pino 11, podemos setup já. Isso aí é uma saída, certo? Você é um dispositivo de saída, então a gente vai colocar lá o pino como saída. Output. Beleza, só isso. E podemos ir lá já fazer no programa principal, no loop. Então a ideia agora aqui, para a gente emitir fazer um tom, né, de uma certa frequência, a gente utiliza uma função, uma instrução do Arduino, que é simples, é só colocar lá tone, o número do pino e a frequência que a gente quer. Então no caso aí, para fazer a nota Dó, a gente precisa a gente vai colocar a frequência aqui, que no caso é a frequência 261, ou seja, 261 Hz, certo? Então quando eu colocar 261 Hz, vai fazer um som ali no nível do Dó, beleza? Aí a ideia nossa é o seguinte, vamos fazer tipo um alarme, né? Ficar fazendo aqueles dois sons diferentes, então eu vou fazer tipo um alarme, né? Para isso, vamos colocar duas frequências para testar. Então, para fazer esse alarme, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um tom durante um certo tempo e vai desligar. Depois vai colocar um outro tom, certo? Então, a gente vai fazer três instruções. Então, vamos lá, delay. Vou colocar um delay de 500. E depois a gente usa o código que é para desligar. Porque é o seguinte, se eu colocar isso aqui, é igual como se fosse ligar LED, né? Você manda ligar, se você não falar nada, ele vai continuar ligado. Então, a ideia é o quê? Eu vou colocar essa frequência durante os 500 milissegundos, depois eu vou desligar essa frequência. Então, para isso, a gente coloca esse código aqui, ó, no tone, né, que é não desliga o tom, e o número do pino. Então, ele vai desligar essa frequência, beleza? Então, a ideia é essa, liga, espera, fica 500 milissegundos tocando e depois desliga. Aí, se eu quiser fazer o alarme, então eu tenho que colocar dois tons. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, esse, e vou repetir, só que eu vou só mudar a frequência aqui agora. Em vez de ser 261, eu vou fazer o Ré, que é 293 Hz, certo? Então aí, com isso, vamos ficar tocando os dois tons ali, repetindo ali. Então agora a gente pode fazer a simulação. Talvez o som fica muito alto, né? Prepara aí
o ouvido aí, porque a gente vai escutar. O Tinkercad ele consegue, vai emitir o som no computador. Então, qualquer coisa aí vai fazer um som um pouco mais alto. Mas vamos lá. Então esse é o som do buzzer, né? Então isso a gente fez esse exercício sem usar a função, certo? Nós fizemos esse exercício aí sem usar a função. Vamos agora substituir então o código aqui. A ideia é o seguinte: para cada tom a gente tem que fazer 3 instruções então, né? Ativa o tom, dá um delay e desativa. Imagina que você queira fazer uma música aí que tem várias notas aqui, então você vai ter que repetir isso aqui, 3 instruções por nota que for tocar. Então é bastante coisa. Então para isso o que vamos fazer? Vamos substituir essas 3 instruções por uma função que a gente vai criar, certo? Em que, idealizando aqui, a gente pode chamar essa função e passar para ela a frequência, né, qual que eu quero, e também o tempo. É interessante, porque dependendo se você quiser fazer uma música, pode ser que para cada tom tem um tempo diferente. Então vamos criar uma função em que eu chamo ela e ela toca um som com aquele tempo, né, com aquela frequência naquele tempo. Então podemos criar aí, a função, podemos criar um nome que a gente quiser, né? Então vamos chamar aqui de tocar, sei lá. Colocar então a frequência que a gente quiser e depois o tempo. Então vamos supor que a gente queira fazer isso aqui, né? Vamos colocar essa frequência e o tempo. Então eu vou passar para ela, ó, para essa função que a gente está criando. No primeiro caso aqui, 261 e 500, certo? Então 261 e 500, ou seja, vou passar a frequência aqui como primeiro parâmetro, eu vou passar a frequência, e como segundo parâmetro eu vou passar o tempo, certo? Então eu posso tirar isso aqui. Agora, essa é um tipo de função que ele vai fazer uma certa ação, mas não vai retornar valor nenhum. Eu só quero que toque, né? Não quero retornar valor nenhum. Então é aquela função que não preciso colocar nada aqui na frente. É só chamar a função mesmo. E depois tocar 293 durante 500 milissegundos também. Então eu venho aqui, ó. Vou apagar aqui 293. E vou colocar aqui. Vamos deixar 500 também, então. Aí, certinho. Então, o que eu estou criando uma função, então, nós estamos criando uma função que você passa a frequência e o tempo, beleza? Agora, vamos então definir a função, então, daquela maneira, né? Void tocar. Então, eu estou mandando 2 parâmetros, int frequência Lembra que quando eu passo parâmetro para a função, eu tenho que declarar essa variável quando eu for fazer a função. Então, como eu vou receber 2 parâmetros, cada parâmetro vai ter que encaixar numa certa variável. Então, por isso que eu tenho que vir aqui criar essa variável agora. Então, beleza. Aí é só fazer o que a gente fez lá aquela hora, né? Então, eu vou passar para essa função os 2 parâmetros. Então eu vou lá, de novo, né? Eu apaguei. Só que agora então eu vou passar para ela, o valor da frequência vai vir na variável frequência. Então beleza. Delay. O tempo vai vir na variável tempo. E o notone aí é padrão, né? Só para desligar. Aí, certinho. Então essa é a nossa função. Então o que vai acontecer, né? Relembrando aqui como é que funciona a função. Você chama a função e ela vai fazer o quê? Então, por exemplo, vai começar a executar o loop. Cai aqui, ele vai ver com uma função e vai chamar essa função. Então ele sai daqui, pula, vai lá para baixo e entra aqui dentro da função. O valor 261 vai entrar aqui na frequência
e o valor 500 vai entrar aqui no tempo. Então ele entra dentro da função, o buzzer, ele vai em que tone no buzzer, frequência. Frequência nesse caso aqui está valendo 261. Então ele vai tocar 261 durante 500 milissegundos, que é o tempo, e depois vai desligar e vai sair da função. Aí depois eu chamo essa função de novo. Só que agora eu mudei os parâmetros, né? Então eu mudei agora a frequência. Então ele entra de novo nessa função, a mesma função, só que agora a variável frequência está valendo quanto agora? Está valendo 293. Então ele vai, toca o 293 e sai. Certo? Então essa que é a ideia. Vamos então testar para ver se está certinho. Então tá bom, continua funcionando. Então agora a gente pode, só para a gente aumentar mais aqui, vamos colocar mais algumas frequências. Dó, Ré, vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o Dó. Agora eu vou colocar mais outras. Aí eu vou agora só mudar as frequências para cada uma. Então eu coloquei mais algumas notas, Mi, Fá, Sol, que é 329 Hz, 349 e 392. E só para demonstrar aqui, a gente pode fazer a simulação. Beleza, é isso. Então agora quando eu quiser, se você quiser fazer uma música, é só colocar aqui, pela nossa função, colocar a frequência e o tempo que você quer que toque, ela já vai fazer os 3 códigos. Então a gente vai economizar aí de ficar colocando para cada um colocar três instruções. Agora a gente pode colocar só uma instrução aí que ele vai fazer tocar o tom. Beleza, é isso. A ideia de função, nesse caso nossa aqui, foi essa, foi substituir. Como eu falei, a gente pode criar a função que a gente quiser. A gente idealizou essa função aqui que vai facilitar um pouco a vida aí. Então até o próximo vídeo.